Bom dia a todos. O tema que me foi proposto para poder dialogar com os colegas é justamente o impacto das decisões proferidas pelos tribunais superiores nas atividades de segundo grau e primeiro grau. Eu tentarei fazer uma delimitação do tema nesse espaço que eu tenho. Não vou fazer essa delimitação com aquela justificativa padrão do tempo que me foi atribuído. Não é isso. É porque eu acho que talvez seja mais interessante, né? O tempo é adequado para tratar do tema a partir das múltiplas perspectivas que o expositor eleger. Mas eu quero tratar especificamente do impacto das decisões do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Vejam, os colegas sabem, obviamente, que o Supremo Tribunal Federal, pela própria expressa disposição da Constituição Federal, tem a competência para a guarda precípua da Constituição Federal. Esse exercício da competência da guarda precípua da Constituição Federal se dá a partir de dois modos, ou através daquilo que convencionou a se chamar na doutrina e na jurisprudência de controle abstrato de constitucionalidade, que ocorre através da provocação do Supremo Tribunal Federal a partir da propositura das ações do controle concentrado de constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, mandado de injunção para aquelas omissões constitucionais em que o próprio Congresso Nacional, no prazo estipulado pela Suprema Corte, não tenha cumprido com o seu papel regulamentador. E temos também, de outro modo, o exercício através do controle difuso de constitucionalidade, que, à primeira vista, estudamos que se dá através do recurso extraordinário, previsto no inciso 3 do artigo 102 da Constituição Federal. Porém, apenas aqui faço um acréscimo, obviamente, eu falo também para um público de advogados, e todos sabem disso, que o Supremo exerce esse controle difuso, incidental de constitucionalidade a partir do exame de ações da sua competência originária, a exemplo do habeas corpus, ou o habeas corpus convencional ou substituto, ou substitutivo, como alguns preferem, através da reclamação constitucional, através do mandado de segurança contra atos praticados, por exemplo, pelo presidente da República, pelo presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, contra presidente de comissão parlamentar de inquérito. Então, vejam que existem múltiplas formas de se exercer esse controle incidental de constitucionalidade. Eu apenas fiz esse adendo para que não passe a ideia de que eu afirmei que apenas através do RE é possível se exercer esse controle. Mas, como o tema é o julgamento repetitivo em RE, então já temos essa perspectiva, esse cenário do exercício do controle dessa atividade pelo Supremo Tribunal Federal a partir dessas duas vertentes, controle difuso, controle concentrado de constitucionalidade. Quando se fala de recurso extraordinário, é importante se rememorar alguns aspectos da trajetória deste importante recurso na jurisdição do Supremo Tribunal Federal. O recurso extraordinário, como os colegas sabem, na Constituição Federal está previsto no inciso 3 do artigo 102 da Constituição Federal e é da competência do Supremo o exame dessas questões, que são questões genuinamente constitucionais. Por que eu faço esse destaque? Porque antes de 88, o Supremo também exercia o seu controle de constitucionalidade e controle de, vejam, juridicidade infraconstitucional mediante o RE, porque o RE também transferia ao Supremo, hoje, as hipóteses de cabimento do recurso especial. Mas, com o advento da Constituição de 88, houve desmembramento dessas atribuições e se criou um novo tribunal, que é o STJ. Então, nós temos no Supremo, hoje, apenas as matérias genuinamente constitucionais que são transferidas, devolvidas ao Supremo para que eu exerça a partir da análise do recurso extraordinário. Então, vejam que eu falei que o recurso extraordinário é um recurso que transfere para o Supremo o exame das questões constitucionais para que o Supremo, no controle difuso, se pronuncie a respeito da compatibilidade ou incompatibilidade de um texto infraconstitucional com a Constituição ou até mesmo de um texto constitucional com a versão originária do poder constituinte originário.
que é o processo de emenda constitucional. É possível também se discutir através de um RE, por exemplo, se uma emenda constitucional viola ou não outros dispositivos da Constituição. Então, vejam que essa é a função do próprio recurso extraordinário no sistema de recorribilidade do sistema de justiça brasileiro. O recurso extraordinário sempre foi estudado como um recurso que, embora proporcione ao Supremo Tribunal Federal a última palavra a respeito da matéria constitucional, aquela decisão proferida teria apenas efeito inter partes. Essa seria a primeira leitura que se faria. Alexandre, é possível, por exemplo, suspender a execução da lei, do dispositivo legal, considerado inconstitucional pelo Supremo Federal somente a partir de um diálogo institucional entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. A partir de resolução, o Supremo Tribunal Federal, o Senado Federal poderia suspender a execução daquela lei, dispositivo de lei, considerada como inconstitucional. Vejam que, estatisticamente, é algo muito raro. Recentemente, nós tivemos com o advento da discussão a respeito de um importante tributo, que foi o Fundo Rural, em que o Supremo declarou a inconstitucionalidade em um primeiro momento e, na sequência, o Senado Federal editou resolução com a finalidade de suspender a execução da lei que tratava, ou dos dispositivos da lei que tratava do Fundo Rural, embora, supervenientemente, nós tivéssemos um outro embate no Supremo, em que, desta vez, o Supremo se posicionou pela constitucionalidade. E a questão ainda é discutida no Congresso Nacional a partir da edição da MP 793. Bem, então, o que eu quero dizer para vocês? Apenas inicialmente era possível a suspensão da execução da decisão, ou seja, uma suspensão da execução da lei ou dispositivo de lei, ou seja, uma espécie de diálogo institucional em que se estenderia para outras situações o efeito da decisão proferida no recurso extraordinário. Porém, este recurso passou a ser objetivado. Objetivado como assim? Lembre-se que eu falei que existem duas formas de controle: controle difuso, controle concentrado. E é possível, nesse controle, uma forma que seria a forma de controle objetivo, que se daria através das ações do controle de constitucionalidade. Porém, com o advento da Emenda Constitucional 45 de 2004, nós tivemos a instituição da chamada repercussão geral da questão constitucional, que, para muitos, seria uma espécie de filtro de admissibilidade, para outros, filtro de qualidade, e, no meu modo de ver, é uma técnica de gestão de acervo no Supremo Tribunal Federal. Então, a repercussão geral é um requisito de admissibilidade, do ponto de vista dogmático, mas, para o exercício da função do Supremo, é um mecanismo de controle do seu acervo de recursos. E também para a formação de padrões decisórios. Ou seja, é uma forma de se controlar o número de recursos que chegam ao Supremo, uma forma de se delegar essa atividade quando o Supremo ainda não se pronunciou para os tribunais de segundo grau, é uma forma de se sobrestar a tramitação de processos em todo o território nacional e uma forma também de gerir os temas, uma vez que o Supremo admite um recurso com repercussão geral. Nós não falamos mais do recurso número 404, 2016, Estado de Santa Catarina. Nós falamos o tema 53. Sendo possível, inclusive, como comentarei na sequência, que aquele recurso que foi selecionado, pensado para ser representativo da controvérsia, ele seja, por exemplo, depois considerado prejudicado, ele seja remetido à origem, embora anteriormente conhecido. Por quê? Porque um relator, ou o relator do recurso, entendeu que um outro recurso, por exemplo, do TRF da 4ª Região, tinha, por exemplo, maior quantidade de argumentos, fundamentos, contemplava outros aspectos que aquele primeiro recurso não tinha. Então, ele determina baixa ou sobresta no próprio tribunal para que o recurso anterior, para que o recurso superveniente seja examinado. Ou seja, a forma da gestão desse processo não será mais pelo número, sim pelo tema, podendo aquele recurso que foi selecionado anteriormente ser simplesmente colocado de lado para que o recurso interposto na sequência seja examinado. Tudo isso que eu quero mencionar é que a repercussão geral cumpre diversos papéis, não apenas de um mero requisito adicional de admissibilidade, como comumente nós estudamos na graduação. É um filtro, é uma técnica que propicia a gestão de acervo na Suprema Corte. Só que, além de propiciar isso tudo,
repercussão geral, que é um requisito de admissibilidade, do ponto de vista dogmático, ela acaba por dar ao próprio recurso extraordinário uma feição que se assemelha muito àquela das ações do controle de constitucionalidade. Por quê? Porque, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento desse tema, no plenário virtual, que explicarei na sequência, aquele tema, ele gera uma série de efeitos, quando o Supremo diz a matéria tem repercussão geral. E também quando o Supremo diz a matéria não tem repercussão geral. Por quê? Primeiramente, se o Supremo afirma que o tema não tem repercussão geral, todos os processos semelhantes, independentemente se tratar de recurso, ações individuais, ações coletivas, eles são sobrestados na origem. Se o Supremo afirma, repetindo, se o Supremo afirma que existe, eles são sobrestados. Se o Supremo afirma que não há repercussão geral, já há, em relação aos recursos, inadmissibilidade. Em relação aos recursos extraordinários, em relação aos recursos julgados, o Supremo, se esses recursos estiverem lá no Supremo Tribunal Federal, por qualquer razão, o relator já aplica um padrão decisório de negativo de seguimento. Se for, por exemplo, processos que tramitam em primeiro grau, é possível que se aplique um padrão decisório para juízo de liminar de improcedência, dispensa de reexame necessário. O que os colegas podem perceber? Já temos uma série de providências tão somente a partir de um padrão que assinala que aquele tema não tem repercussão geral. Se o tema tem repercussão geral, nós temos também um conjunto de providências a serem adotadas pela Suprema Corte, que acabam também sendo replicadas pelos tribunais de segundo grau e pelos juízes de primeiro grau. Vejam que, quando o Supremo afirma que a matéria tem repercussão geral, ele também determina o sobrestamento dos recursos, como ainda há pouco mencionei, determina o sobrestamento das ações, individuais ou coletivas, independentemente da fase, se elas estão na fase de conhecimento, se elas estão na fase de execução. Qual é a finalidade? Evitar um desserviço na atividade jurisdicional, uma vez que, se o Supremo reconhece a repercussão geral e as ações são processadas simultaneamente, ao final há um julgamento que, no futuro, vai de encontro ao entendimento a ser firmado pelo Supremo, isso gerará um efeito contrário ao idealizado pelo Constituinte, ao Constituinte derivado, ao instituir essa técnica que é a repercussão geral. Por quê? Porque isso gerará ações rescisórias, gerará recursos extraordinários. Se o particular litigar contra o poder público, Pedro, nós teremos uma série de incidentes, a exemplo do incidente de suspensão de liminar, suspensão de segurança, suspensão de sentença, ou seja, nós teremos aqui uma perspectiva muito diferente daquela idealizada pelo legislador ao disciplinar esses institutos no CPC revogado e no CPC vigente, e também ao disciplinar agora o Constituinte derivado, a repercussão geral no próprio texto da Constituição e todo o chamado patrimônio hermenêutico do Supremo em relação à própria repercussão geral. Então, vejam que temos uma série de consequências importantes. Mas me deixem voltar uma casa aqui no tabuleiro para explicar aos colegas como se dá essa metodologia decisória no Supremo, para que a gente fale a respeito dos impactos no segundo e primeiro grau. Vejam que eu falei que é necessário que o Supremo Tribunal Federal examine a repercussão geral. Isso não se dá, como a gente observa na TV Justiça, a partir da reunião presencial dos ministros. Os ministros não se reúnem presencialmente para afirmar se um recurso interposto pelo Pedro, um extraordinário, ele tem ou não repercussão geral. Esse exame se dá através de um plenário virtual. É um exame virtualizado. E o nome é PV. O relator, vamos supor, o ministro Marco Aurélio, fala, o assessor prepara uma minuta de relatório, que são as informações, apresenta ao ministro, ele examina e diz, bem, submeta ao PV este voto. Aí o próprio ministro elabora um voto curto a respeito do tema repercussão geral e submete, no prazo de 20 dias, no plenário virtual, a deliberação colegiada. E, na sequência, ele assinala em um campo a repercussão geral. Os demais ministros, neste prazo, examinam o voto, examinam o relatório e se manifestam. Bem, há repercussão geral ou não há repercussão geral.
É necessário um quórum qualificado, vejam que o raciocínio é interessante, para se negar a existência da repercussão geral. Não é para se afirmar a existência da repercussão geral, é para se negar a existência da repercussão geral. E esse quórum qualificado, ao lado de uma prática, na minha compreensão, equivocada da Suprema Corte, acaba por gerar distorções na sistemática da repercussão geral. E qual seria essa prática que gera essa distorção? É a ausência de fundamentação dos demais ministros quando da afirmação da existência da repercussão geral. Ao ponto, por exemplo, de que, em algumas situações, o relator propõe um tema como de existência de repercussão geral, e os demais ministros, Pedro, simplesmente não votam. Então, o que acontece? Um tema da envergadura de uma repercussão geral é reconhecido como tal, como de repercussão geral da questão constitucional, sem fundamentação. Então, vejam que um dos temas importantes do novo CPC é a fundamentação estruturante para uma decisão interlocutória, para uma decisão final, uma sentença de mérito ou não, mas para o Supremo Tribunal Federal, no exercício da jurisdição constitucional. O silêncio importa fundamentação implícita da existência da repercussão geral. Ao ponto, acreditem, de 7 anos depois, o Supremo, em deliberação no colegiado presencial a respeito da questão de fundo, afirmar, ministro Barroso, bem, eu apresento uma questão de ordem ao plenário, porque esse tema, embora tenha sido reconhecido anteriormente como de repercussão geral, ele não teve fundamentação. Eu acredito que aqui seja o momento de rediscutirmos, ou seja, houve 2 exames, Pedro, da repercussão geral, um no plenário virtual, sem fundamentação da maioria absoluta do Supremo, e o outro no plenário presencial, em que o tribunal reconsidera a posição anterior e diz que o tema não tem repercussão geral. Quais são as consequências? O jurisdicionado teve seu processo aguardando, durante esse prazo que mencionei, uma deliberação da Suprema Corte, que deliberou, no sentido de não deliberar. Não é? Então, percebam que existem distorções na sistemática da repercussão geral, principalmente no que diz respeito ao plenário virtual. E vejo que no plenário virtual, isso tudo tem repercussões, como mencionei ainda há pouco, e vou recapitular nos minutos que me faltam em relação ao 2º e 1º grau. Vejam que o Supremo Tribunal Federal, por regimento, institui uma modalidade, Pedro, de julgamento em repercussão no plenário virtual. Alexandre, mas a repercussão geral não é um julgamento? A repercussão geral é um exame de uma questão prejudicial que implicará no exame e decisão da questão de fundo do recurso extraordinário. A questão que eu quero colocar é, no plenário virtual, com todos esses problemas que mencionei, há um campo, além de reconhece a repercussão geral, não reconhece a repercussão geral, de afirmação da jurisprudência, ou reafirmação da jurisprudência, que significa o seguinte: o relator apresenta a proposta, a repercussão geral. Os demais ministros podem ensaiar um movimento no sentido de afirmar que, além de ter repercussão geral, esse tema já foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal em outros momentos, e reafirma a jurisprudência com efeito de repercussão geral. Alexandre, isso é bom? É bom, mas desde que haja minimamente uma participação dos sujeitos envolvidos, abrir um campo para eventual sustentação oral. Alexandre, mas não é virtual? É virtual, grava. O advogado encaminha o vídeo, grava, isso autoriza os ministros a deliberarem, uma vez que assinalar que todos assistiram, ou pelo menos clicaram no sistema para que o vídeo passe, não é? Então, é importante esse atuar em cooperação também no plenário virtual, para se reafirmar a jurisprudência. Porque, ao se reafirmar a jurisprudência, você subtrai do plenário e do colegiado fracionário um poder para que se decida, e também se retira do advogado a possibilidade de sustentar, aduzir oralmente as razões. E acredite, isso é importante no Supremo Tribunal Federal,
porque é na sustentação oral e também nos despachos para entrega de memoriais em que o advogado pode apresentar à Suprema Corte a existência de um ponto cego. E no Supremo e no STJ, a atividade advocatícia não é similar à do primeiro e segundo grau, porque o magistrado lá, ele verifica a questão federal, a questão constitucional controvertida. É um ponto específico. E, às vezes, é nesse ponto específico que nós temos o desdobramento das questões mais complexas para o sistema de justiça e que afetam, obviamente, a atuação do advogado, afetam, obviamente, a tutela dos direitos dos jurisdicionados. Então, esse é um ponto que eu queria colocar, que tem efeitos em primeiro e segundo grau. Em relação ao efeito dessa decisão, eu mencionei que, uma vez reconhecida a repercussão geral, aqueles processos que tramitam em primeiro grau e são sobrestados. Há uma gestão também dos processos pela presidência ou vice-presidência dos tribunais regionais federais e locais. Os processos ficam sobrestados. Há, inclusive, a necessidade de se aplicar este padrão decisório quando do juízo de admissibilidade. E também abre espaço para a propositura da reclamação constitucional. E também temos a gestão dos próprios repetitivos. Quando o Supremo, além de reconhecer a repercussão geral, submete o recurso ao plenário presencial, ele não trata mais, salvo situações excepcionais, do tema repercussão geral. É pressuposto que há, porque a matéria está no plenário. E quando o Supremo julga no plenário o recurso extraordinário, ele vai discutir agora a questão de fundo em relação ao tema. E uma vez assentada, por exemplo, o provimento do recurso, ou seu improvimento, aí nós vamos ter efeitos importantíssimos em segundo e primeiro grau, entre os quais a autorização para que qualquer desembargador atue unipessoalmente, aplicando o padrão decisório assentado no exame do recurso extraordinário com repercussão geral. Então, eles passam a decidir, com base na jurisprudência do Supremo, afirmada em repercussão geral, e se o advogado, por exemplo, se valer de um recurso que o Pedro é um expert, um recurso de agravo interno, e já há padronizado o entendimento da Suprema Corte, aqui nós já vamos ter a incidência de multa, inclusive quanto à inadmissibilidade do próprio recurso, que, embora seja uma questão de inadmissibilidade, no cotejo entre a decisão e as razões recursais, há praticamente um exame de mérito. Não é? Então, vejam que tem essa repercussão para o recurso, a possibilidade de julgamento unipessoal. E também, não apenas para os recursos, mas também para as ações originárias do tribunal local. Porque o tribunal local, ou regional federal, o relator poderá julgar o mérito monocraticamente das ações. O mandado de segurança, por exemplo, poderá já julgar. Um recurso de, uma ação de habeas corpus, ele poderá julgar monocraticamente com base na jurisprudência da Suprema Corte, assentada em RE. Alexandre, mas o RE não é matéria cível quando se trata de repercussão geral? Não. RE trata também de matéria criminal e aplica o padrão decisório em matéria criminal. Obviamente, com toda a sensibilidade que o tema requer e o cuidado que o tema requer por envolver o quê? Por envolver liberdade, direito de ir e vir. Pois bem, em primeiro grau, quais são as consequências, veja que eu falei em segundo grau, do gerenciamento dos feitos pela presidência e vice-presidência quanto à admissibilidade e, retrospectivamente, quanto aos processos que estão ainda tramitando, e vejam que, em primeiro grau, nós temos a possibilidade da aplicação da técnica de julgamento liminar de improcedência, com base no padrão decisório assentado no Supremo no exame da repercussão geral, ou seja, o juiz dispensa a citação, profere um julgamento liminar de improcedência. O inverso não é possível, mas é possível, por exemplo, o julgamento antecipado do mérito com base em quê? No julgamento de repercussão geral, desde que a questão envolva matéria predominantemente de direito. Como também é possível a concessão de tutela provisória da evidência. Então, vamos imaginar que o Supremo tenha assentado uma determinada questão em matéria tributária em repercussão geral, não há matéria de fato a ser discutida, por consequência não haverá instrução, ao invés de se aplicar o rito
ordinário, do processo comum, nós vamos ter o quê? Nós teremos, na verdade, o julgamento antecipado do mérito, no caso. E é possível também, já era possível doutrinariamente, jurisprudencialmente, é possível também o julgamento parcial antecipado do mérito, com base em quê? Em jurisprudência dominante do Supremo, assentado na repercussão geral. E quando os colegas atuarem, por exemplo, em desfavor da Fazenda Pública, quando se tiver decisão proferida em repercussão geral, é possível também a dispensa do reexame necessário. Que os colegas sabem, não é recurso, é uma condição de eficácia da sentença, ou seja, que ela seja submetida, às hipóteses legais, ao exame do tribunal. Então, quando houver já um padrão decisório assentado pela Suprema Corte nesse tipo de julgamento que mencionei, o RE com repercussão geral, nós teremos esse desfecho sem a necessidade de submeter a questão, salvo em recurso voluntário interposto pela Fazenda Pública. Então, vejam que essas, em linhas gerais, são as consequências, as principais. Obviamente, existem situações incidentais em que é possível se evocar um padrão decisório e ter um desfecho diferente. Então, essas são as principais consequências, não possuem aqui caráter exaustivo, dos efeitos de um pronunciamento da Suprema Corte em matéria de repercussão geral. Muito obrigado e um bom dia a todos.